Olá, meus amigos! Mais uma vez aí estamos dando continuidade aí nessas lives. E como a gente postou aí desde ontem, hoje foi uma metralhadora, né, de lives, onde desde as 6h30, 7 horas aí, né, tem vindo várias lives aí, glória a Deus, né? Então isso aqui queima no meu coração, né, por meio daquilo que é o tema, né, desse programa, que é multiforme, baseado ali em Efésios 3:10, que fala que é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida a todos. É pela igreja. E a multiforme é isso, né? São vários tipos, né? Várias pessoas, e a igreja, que é corpo de Cristo, constituído por vários membros, nós formamos esse corpo de Cristo, né, onde o cabeça é Jesus, e nós movimentamos e nós realmente manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Foi bênção aí, né, a live do pastor Serginho, Inspirar, onde ele contou o testemunho também, né, da vida deles. Então, hoje nós vamos aqui dar continuidade, né? Foi um atrás do outro. Então, como também estava assistindo aí, né? Então, realmente é bênção, nós somos edificados. E hoje eu creio que nesse momento não será diferente também. Se eu e você, nós colocarmos esse coração de poder se permitir, na verdade, Deus tocar, se realmente nós permitirmos Deus falar ao nosso coração, com certeza Deus ele vai tocar nas nossas vidas. Amém? E a palavra dele que tem esse poder. Amém? E eu queria ver aí, né, dar um oi para nós, você que está aí, né, online, né, dá um oi, né, fala de onde você está falando, se é do Brasil, se é aqui do Japão, de que lugar do Japão, para que a gente possa também se interagir. Sempre a gente encoraja, né, não por causa de um engajamento em si, mas também pensando nesse coração de que você também tem algo a enriquecer, a agregar e a edificar todos aqueles que estão aqui presentes, todos aqueles que vão ler depois ou vão assistir depois, né? Porque tem aqueles que vai lendo, né, todos os comentários também, né? E com certeza a gente pode edificar uns aos outros. Então, esse é meu coração, né, para essas lives nesse tempo. Amém? Então tem já aqui, ó, a Cris é super fã, tá escrito aí, ó. Olha só. A Hilda, a Jace também, glória a Deus, né? Então, vamos dando um oi aí para nós, né? Para você que talvez não tenha acompanhado ou agora, né, tá pegando essa live aí, né? A gente semana passada começamos uma nova série falando acerca desse tema paternidade. E nós não entramos já diretamente no tema paternidade, porque antes de nós exercermos paternidade, nós precisamos aprender a ser filhos primeiro. Antes de exercer essa paternidade sobre as pessoas, sobre as vidas, nós precisamos também ser curados primeiro. Então, a gente fez uma introdução aqui, trazendo esse Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, onde ele está muito claro que o coração dos pais precisa converter o coração dos filhos e o coração dos filhos precisa se converter ao coração dos pais. Acontecendo isso, a terra ela é abençoada. É isso que a Bíblia diz, porque caso não aconteça, a Bíblia vai dizer que a terra será ferida com maldição. Então é algo muito sério esse tema de paternidade, esse de ligar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso pode ser biologicamente, pode ser espiritualmente. Verdade é que Deus ele deseja unir as gerações. Deus não quer que essas gerações se desconectem, não. Ele quer que seja conectado, onde pais e filhos, né, estejam honrando um ao outro. Amém. Glória a Deus, né, pelas vidas que estão aí, né, pastora Kátia, presbítero Lucas, Serjão, né, a Michele também. Glória a Deus, pastor Alisson. Então, esse é o nosso coração, gente. Então, com muito temor, sabe? E esse tema também, assim como na série passada a gente falou sobre o reino de Deus, eclésia, igreja, queima meu coração demais. E esse tema paternidade foi algo que
mexeu muito comigo. Há 7 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a procurar entender um pouco e a valorizar e realmente a procurar colocar em prática também tudo isso, fez uma diferença enorme na minha vida. Mas antes de nós exercermos paternidade, nós precisamos ser filho primeiro. E nós precisamos ser curado primeiro. Por isso que semana passada nós falamos sobre é, a importância, né, de nós liberarmos perdão para aqueles que nos ofenderam, né? Porque talvez no decorrer da caminhada nós somos feridos, nós fomos traídos, nós fomos julgados injustamente, e enfim, tantas coisas podem ter acontecido, acontecimentos também, que acaba ferindo o nosso coração, e quando nós vamos exercer paternidade com esse coração, a gente acaba fazendo a mesma coisa com nossos filhos, aquilo que na verdade a gente não gostaria que realmente fizesse conosco, a gente está reproduzindo aquilo. Porque nós reproduzimos, na verdade, aquilo que somos. Então, se o meu coração está todo amargurado, todo ferido, eu vou exercer paternidade nessa condição, e é por isso que a nossa geração está dessa forma. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas sem esperança nenhuma. Então, nós precisamos, sabe, entender que nós precisamos perdoar primeiro, nós precisamos ser curado primeiro, né? Infelizmente, às vezes nós vemos tantas pessoas vomitando sua alma nas redes sociais, vomitando as suas almas na célula, vomitando as suas almas nos púlpitos e tantas coisas acontecendo justamente por causa disso. Falta ser curado, falta permitir ser tratado. E não é porque você ou eu, nós temos um título de um líder ou de pastor, ou qual título seja, independente, nós precisamos ser pastoreado, nós precisamos de cura, nós precisamos de alguém que acesse o nosso coração, alguém que exerça a paternidade sobre nossas vidas, né? Alguém como Paulo circuncidou Timóteo, Timóteo se permitiu, sabe, ser tocado nas áreas íntimas. E isso é paternidade. Mas antes de nós falarmos isso, eu quero continuar falando um pouco sobre esse pano de fundo, essa base que nós precisamos ser curado. Amém? Né? Todos estão aí, né? E justamente nesse ponto da ofensa, nós falamos lá que aquele devedor, ele devia ao rei, colocando na nossa moeda local aqui no Japão, né, daria cerca de 600 bilhões de ienes. Seria 164 anos de trabalho sem parar. Então, resumindo, era impagável. E aquele rei perdoou. E depois, quando aquele servo tinha um outro servo que devia para ele, ele não perdoou. E o resultado disso veio tormento sobre a vida dele, e a consequência não veio apenas só sobre ele, veio sobre a casa dele. Então, como é sério, a paternidade ali que não foi resolvida, a paternidade ali que não estava sendo exercida, ele não estava assumindo aquele papel de sacerdote, de pai, de entender a autoridade e a legalidade que ele tem ali como pai. Então, aquilo depois também passou para toda a família. Então, como que é importante nós, sacerdotes, principalmente os homens, nós sermos curados e entender o nosso papel. Amém? E continuando falando sobre isso, lá em Mateus capítulo 18, verso 7, né? Mateus 18, verso 7 fala que é necessário que venham os escândalos. É necessário. E isso me chama muita atenção. Como assim é necessário que venha os escândalos, né? Em outras traduções fala que tropeços ou ofensas também. É necessário que aconteça isso conosco. Sabe, talvez eu creio que todos nós já fomos ofendidos. Então, e a Bíblia diz que é necessário que isso aconteça. É necessário. E eu vejo, assim, no meu ponto de vista, porque existem pessoas que foram realmente injustiçados. Agora também existem pessoas que acham que foi injustiçado. Né? Então tem esses dois tipos de pessoas e é necessário nós termos maturidade para entender essas situações que acontecem conosco. E todos nós já fomos ofendidos. E a Bíblia fala que é necessário que isso aconteça. E eu vejo, no meu ponto de vista, sabe, que para mim, quando acontece coisas desse nível,
onde eu me sinto ofendido ou se levantam contra a minha pessoa ou situações, né? Eu vejo que é uma oportunidade de nós sermos mais parecidos com Jesus. Amém? É uma oportunidade de nós ouvirmos Jesus e falar: Senhor, eu quero ser como o Senhor. E Jesus, ele foi fiel. Jesus foi realmente fiel à palavra, fiel realmente àquilo que o Pai queria para a vida dele, até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele não estava preocupado com os julgamentos, ele sabia quem ele era, ele passou por tudo, ele venceu, né? Ele se submeteu ao processo e hoje ele está sentado num trono de glória. Amém? Os humilhados serão exaltados, né? Então, e essa humilhação é nós nos tornarmos como Cristo, porque às vezes nós usamos, gente, vamos falar a verdade aí, vamos falar a verdade, gente. Às vezes nós usamos essa referência como uma espécie de vingança, até com aquela que a minha vitória vai ter sabor de mel, sabe? E isso, gente, né, não tem contexto nenhum, não tem base nenhuma. Né? A gente fala, os humilhados serão exaltados, sabe? Num ar tipo, você vai ver só, você tá me humilhando e Deus vai me exaltar e você vai ver só. Gente, isso, como que tá o coração dessa pessoa? Um coração cheio de feridas, um coração cheio de, meu Deus, inferioridade, vingança e tanto mais. Por isso que, gente, é necessário. Coloca aí hashtag é necessário. E por que é necessário que nós passamos por isso? É necessário para que nós possamos entrar nesse processo e nos tornar semelhante a Jesus. E quando nós nos tornamos semelhante a Jesus, a cada dia exercendo e alcançando essa maturidade, então Deus nos coloca em lugares para poder exercer paternidade, em lugares onde realmente nós possamos exercer essa paternidade que tanto a Bíblia nos fala também, a importância de pais e filhos e pais, essa conexão. Amém? Então, essa é a primeira parte aqui, uma breve introdução que eu queria passar aqui. Amém? Só uma introdução, porque diante disso, glória a Deus, Deus ele realmente sara a nossa vida, Jesus ele cura nossas feridas e nós oramos na semana passada a respeito disso, para que Deus cure toda a ferida e Deus nos ajude a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Amém? Como está seu coração? Né? É isso aí, hashtag é necessário, né? Inclusive foi tema um pouco das outras lives lá, que foi realmente, foi justamente isso. É necessário. É necessário o quê? É necessário sofrer. Não que nós sejamos masoquistas, mas o evangelho é tomar cruz. Não é esse evangelho que muitas vezes ouvimos que, gente, é só resolver o nosso problema. Jesus é só tem que estar centrado nas minhas vontades, seja feita a minha vontade. Não, não tem nada a ver comigo o evangelho, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com as boas novas, tem tudo a ver de nós entrarmos e nos submetermos a esse reino de Deus. Amém? Então, glória a Deus que esta é a primeira parte. Ficou entendido aí, gente? É necessário, porque os romanos julgando, oprimindo os judeus, e quando Jesus aparece, eles queriam alguém para os livrar do império da opressão de Roma. E Jesus morre numa cruz. Cadê todo mundo? Todo mundo deixou Jesus. Quando Jesus começava ali para a cruz, tudo, cadê aquele tantos seguidores? E nesse domingo passado, o pastor Eduardo aqui em Toyohashi, ele trouxe uma palavra falando justamente sobre isso também. Jesus, ele não quer seguidores. Jesus quer discípulos. Oh, Jesus, isso é forte, hein? Jesus, ele não quer seguidores. Por exemplo, teu Facebook, teu Instagram, tua rede social, pode ter muitos seguidores. Mas quem são os discípulos? Quem é realmente aqueles que seguem o mesmo passo, aquele que exerce paternidade, né? Aqueles que realmente seguem realmente os teus passos, teu coração, a visão, né? Então são pouquíssimos. Então Jesus quer não seguidores, mas Jesus quer
discípulos. E o discípulo vai passar por essas situações que é necessário que venha tudo isso. Só que agora eu quero abrir essa segunda parte. A primeira parte, então, nós falamos ainda da pessoa que foi ofendida, que é necessário. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós queremos curar primeiro, né, nossos corações, para que possamos posteriormente falar sobre paternidade e exercer essa paternidade. E transicionar nossa mentalidade, o nosso entendimento, nosso coração com algumas atitudes que muitas vezes estamos tendo, né, do decorrer desse tempo de ministério, né, nesse tempo, né, de igreja, e transicionar os nossos corações. Amém? Precisamos estar curados. Mas, aqui que vem a questão. Gente, olha só. Se todos entendessem o perdão, ninguém viveria sofrendo e aprisionado. Se todos entendessem o perdão. Mas glória a Deus. Segunda parte aqui, passamos já 16 minutos. E vamos falar da pessoa que ofendeu também. Quantos pais nós vemos, ou quantos filhos nós vemos também, onde não está convertido aos pais e nem o coração dos pais está convertido aos filhos. E com isso a terra se torna seca, a terra se torna amaldiçoada, sem vida, improdutiva, infrutífera, porque muitas vezes pessoas foram ofendidas. E muitas vezes foi por mim, por você. Né? Creio que muitos de nós já ofendemos alguém, ou talvez ofendemos por meio de atitudes, ou por meio de pecados que houve, por meio de várias situações. E todo ofensor, todo aquele que ofende alguém, porque a Bíblia vai falar que ai daquele porque vem os escândalos. Mateus 18:7. Ai daquele por quem vem os escândalos. Se é ai, é porque é ai mesmo. Ai daquele. Então, Jesus usa essa expressão que realmente é algo muito sério. Ai daquele por quem vem os escândalos, as ofensas. Se prepara aí, né? Porque se eu faço parte desse grupo que trouxe escândalo, pega aí, gente. Se você puder anotar e prestar muita atenção nisso, todo aquele que por meio dele veio os escândalos, essa pessoa ela vai entrar na escola do quebrantamento. Essa escola do quebrantamento, o Espírito Santo que nos inscreve nessa escola, e ele tem todos os seus métodos, o Espírito Santo ele tem todos os seus meios, as suas provas, para que a gente possa realmente trazer cura, né, tanto para nós, quanto também para todos aqueles no qual foram ofendidos. Então, vamos começar então aqui, entrar na palavra de Deus, porque nós vemos aqui na Bíblia um homem chamado Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Para nós remirmos o tempo, porque acredito eu que assim boa parte do pessoal que nos assiste, pelo menos, a maioria já tem um entendimento da palavra de Deus. Então, para a gente poder remir o tempo, eu vou falar com as minhas próprias palavras aqui, mas você pode conferir aí nas Escrituras, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, e queremos ser fiel àquilo que a Bíblia diz. E no decorrer da história da igreja aqui em Toyohashi também, ou no decorrer da história de homens que nós conhecemos, irmãos que nós conhecemos, que trouxe escândalo, que trouxe ofensa, todos eles entram na escola do quebrantamento. Só que muitos deles, por não entender esse processo que Deus ele deseja, sabe, restaurar, sabe, a confiança, restaurar todas as coisas para depois exercer paternidade, tem muitos que param no meio do caminho, tem muitos que desistem no meio do caminho por não entender os processos de Deus. Por favor, coloquem aí, digitem aí, né, hashtag de novo,
processos, né? Ou quiser colocar também hashtag Escola do Quebrantamento, porque isso precisa ficar muito gravado nessa live de hoje. A Escola do Quebrantamento e processo. Porque todo aquele, ai daquele porque vem o escândalo, aquele que traz escândalo, aquele que traz ofensa, ele vai entrar na escola do quebrantamento. E Davi foi um desses homens que trouxe escândalo. Davi foi alguém que ofendeu muita gente. Por mais que depois nós vemos, ele foi um homem considerado por Deus segundo o coração de Deus, gente. Então, diante disso, quero dizer para você que tem esperança. E se você está nesse processo, que em nome de Jesus o Espírito de Deus te revele aonde você se encontra nesse processo. Porque dependendo do processo aqui, você vai ver que muitos param em certo processo aqui que nós vamos falar. São 4 provas que Deus nos coloca, tá? São 4 provas. Estão preparados, gente? Eu vou tomar aqui de novo o meu chazinho. Aleluia. O áudio aí, como é que tá? Tá alto? Tô falando alto aí. Dá pra ouvir? Tá audível? 11h20 da noite. Vamos lá? Vamos entrar então nessa prova aqui junto com Davi. Acontece que Davi, em 2 Samuel capítulo 11, fala que era tempos de guerra e Israel era realmente uma nação vitoriosa, estava conquistando várias nações, vários territórios ali. Só que certa vez, certo ano ali, Davi fica em casa. Davi fica, não discerne o momento, sabe? Ele tá ali tranquilo, ele perde aquele espírito de querer servir e ele fica na sua casa, ele fica deitado e a Bíblia vai dizer que ele se levanta da cama, ele vai ao terraço e ele vê ali uma mulher tomando banho, né? E ele fala que quer conhecer ela, quer dormir com ela. E ele, como rei, ele dá ordem, todo mundo tem que obedecer. E ele se deita com a Batseba e passa-se alguns dias. Batseba descobre que está grávida. Olha isso, um rei. E Batseba, gente, não era uma virgem, não era uma solteira ali, não. Batseba era casada com Urias, um dos capitães ali também, um daqueles que eram da linha de frente ali também, homens realmente de guerra. E aí, Davi, ele traz esse escândalo e ele começa a querer ocultar, gente. Ele começa a querer ocultar. E eu vou te falar uma coisa. Davi, ele conseguiu esconder por alguns meses. Mas quero dizer uma coisa que não dá para esconder. Nós conseguimos esconder algumas coisas por um tempo. Só que vai chegar uma hora que isso vai vir à luz se nós realmente não nos posicionarmos, né? Então, glória a Deus que, sabe, glória a Deus nada, Jesus. Glória a Deus nada. Isso não dá glória a Deus. Conserta aí, né? Eu não sei se depois dá para cortar isso. Mas amém. Estamos aí na live, é isso aí, é ao vivo. Mas o seguinte, gente. Acontece que Davi, ele vai falar para que Urias, né, venha e durma com Batseba, né, deite com Batseba, para que, de repente, ele tendo relações ali com Batseba, aí depois, como ela já está grávida mesmo, vai pensar que o filho é dele e não realmente um caso de um adultério de Davi, né? Só que Davi, então, ele não discerne isso e ao mesmo tempo ele continua insistindo, não, dorme lá com Batseba. E Urias fala, de forma alguma, como que eu vou dormir com a minha mulher enquanto todos os meus companheiros estão lá na guerra? Como? Não, de jeito nenhum, meu senhor, eu vou ficar aqui. E ele ficou lá na porta. Davi tentou depois marcar uma janta ainda, dar algumas bebidas para ele depois, né, se embriagar, ficar aquele contente um pouquinho e tal, para depois ir lá, para perder um pouco os sentidos, tudo. Mas mesmo assim, ele insistiu e não quis ir lá deitar com Batseba.
Até que então Davi, como viu que não tinha condições de poder esconder, ele fala para que coloque Urias lá na frente, então, bem lá na frente, onde os inimigos eles vêm, né, onde é alvo ali dos inimigos, e é colocado lá, e por fim Urias morre. Você vê que um pecado chama outro, né? Então, isso é muito perigoso, gente, é muito perigoso. Davi estava trazendo escândalo, e a partir desse momento ele entra nessa escola do Espírito Santo, a escola do quebrantamento. Ele trouxe ofensa. E eu creio que muitos de nós já trouxemos ofensa, escândalo. E a gente não entende aonde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a um lugar de quebrantamento. Deus quer nos levar a um lugar de humildade. Deus quer nos levar num lugar onde o eu desapareça e que somente Ele permaneça. E nós não queremos, sabe, dar lugar, né, como nós já falamos nas séries passadas aí, nas lives passadas, quando nós oramos venha teu reino, isso somente vai acontecer quando o nosso reino saia. Se o nosso reino sair, sim, nós podemos orar venha teu reino. Então, Davi, ele estava escondendo. Até que aparece então um profeta chamado Natã. Está aqui no capítulo 12. Natã então conta uma história, né, falando, olha só, deixa eu te contar uma história, Davi. Acontece que tinha dois homens, um rico e um pobre, né? E esse rico ele tinha muitas ovelhas, muitos gados e tal. E esse pobre tinha apenas um animal, um gado. Não lembro qual gado que era, tá? Mas é um gado. Mas e aí o rico ele quis receber vários amigos na sua casa. E aí esse rico, em vez dele usar da sua propriedade, né, de vários gados que ele tinha, ele pega o do pobre ali que tinha apenas um, sacrifica esse gado e oferece uma festa ali para todos. E aí Natan pergunta essa é a história e o que você acha dessa história, desse caso? Davi, ele vai responder: esse caso, esse homem, ele é digno de morte. Esse rico aí que fez uma barbaridade dessa, um escândalo desse, ele é digno de morte. E Natan, eu posso imaginar a atitude de Natan com aquele dedo profético. Já conheceu um dedo profético? Aquele dedinho assim, ó. Aquele dedinho profético falando: e esse homem é você. Uau! Davi estava tentando esconder. Davi estava tentando esconder, mas chegou uma hora que ele entra na primeira prova, gente. Se você puder escrever aí, digitar aí, a primeira prova é prova da reputação. A prova da reputação. É um lugar onde nós precisamos agir com total transparência. Então, ao ser confrontado por Natã, glória a Deus que naquele momento, Davi, ele entendeu que ele não podia mais ocultar as coisas. E ele não dá nenhuma desculpa, como muitos de nós muitas vezes ouvimos ou falamos, justificando. Tem até uma frase que diz que aquele que é bom de se justificar, ele é ruim de arrependimento. Então é tanta justificativa, mas Davi não se justificou. Davi, ele entendeu que ele estava numa prova de Deus, a prova da reputação. E ele sendo rei, sabe o que Davi faz? Davi, ele rasga suas vestes. Ele não economizou nessa humilhação e ele realmente entende que era ele essa pessoa, ele não esconde mais. Não importa se ele era rei, sim, eu sou rei e eu pequei. Eu sou líder e eu errei. Eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou um guerreiro, mas eu errei. A prova da reputação. Ele passa nessa prova da reputação. Ele não esconde. E glória a Deus, porque Davi, nesse momento, ele passa nessa prova. Porque se ele continuasse ocultando, haveria de estar sobre ele uma sentença de morte.
Mas só que espírito de morte estava sobre ele naquele momento. Só que ele reconhece. Então ele passa nessa prova. Só que não para por aí. Essa foi só a primeira prova, gente. Só foi a primeira prova. Só que tem mais quantas provas ainda, gente? Responde aí. Você que está por dentro, você que está acompanhando, você que não ficou só um minutinho e saiu, né? Você que está acompanhando aí. Faltam quantas provas? Faltam 3 provas. 3 provas. Nós estamos passando essa prova. Tá conseguindo discernir? Primeira prova eu preciso reconhecer, independente do título que você tenha, líder, pastor, presbítero, diácono, né? Qual o título que tenha. Eu errei. Eu errei. Eu pequei. Capítulo 13. Depois disso, a casa fica bagunçada. Tem caso de incesto. Entre irmãos ali, Absalão mata o outro irmão chamado Amnon. E Absalão foge de casa. Né? Capítulo 14. Absalão depois ele volta para casa. E até que a gente chega no capítulo 15. Capítulo 15, até o título desse capítulo, é a rebelião de Absalão. Aqui é a segunda prova, é a prova da posição. Porque Absalão, ele começa a roubar o coração do povo ali. Absalão já estava realmente indignado, né, injuriado com toda a situação, o pai dele fazendo tudo isso e acontecendo tanta bagunça na casa e o pai não tinha autoridade nenhuma para exercer paternidade naquele lugar. Davi não tinha autoridade nenhuma, moral nenhuma para falar alguma coisa, porque ele trouxe escândalo, ele não era mais uma referência, ele não era mais aquele homem realmente desejado, um homem realmente que trazia aquela luz. E ele vai passar agora por essa prova, a prova da posição, porque ele perde toda a confiança e ele vai perder a posição dele de rei. Ele exercia o reinado. Primeiro, ele realmente passou na prova da reputação. Independente se eu sou rei, eu errei. Mas agora ele vai para uma outra prova. Ele perde a posição dele, gente. Quantos líderes muitas vezes nós vemos que muitas vezes por trazer escândalo, ele teve que passar nessa prova da reputação e agora ele também entra na prova da posição, porque esse cargo, ou esse título, ou esse momento que ele vivia é tirado dele. Davi, então, e foi isso que o pastor Rodrigo de Lins falou numa live que eu assisti, que foi tremendo. Davi, ele deixou o trono para poder servir pessoas. Que ele poderia muito bem falar, não, eu sou rei e agora eu vou matar todo mundo aqui, todo mundo que se levanta contra a minha vida aqui, vai todo mundo morrer. Não. Sabe o que ele faz? Ele sai do trono e ele foge, ele sai. E junto com ele sai pessoas também ali, sabe? Para poder realmente acompanhar ele. Ele perde a sua posição, gente. Agora muitos ficam indignados. Não, eu vou perder minha posição de forma alguma? Que pastor é esse que tirou? Ou pastor é esse que fez aquilo, aquilo outro e tal? E não entende a escola do quebrantamento. Segunda prova. E aí, você já passou nessas provas? Porque eu creio que todos nós já pecamos, todos nós já, infelizmente, ofendemos alguém e nós passamos por essas provas. E quando Deus ele nos permite entrar nessas provas, é o amor dele, porque ele quer nos restaurar. Ele quer realmente nos levar a esse lugar que nós devemos estar, que é um lugar de quebrantamento. Não é um lugar onde o orgulho predomina, não é um lugar onde a carne predomina, é um lugar onde o que predomina simplesmente é a presença dele, é a palavra dele. Amém? Terceira prova então agora. Terceira prova. Está no capítulo 16. Eu vejo que nesse ponto é onde muitas pessoas param na escola.
Elas saem da escola nessa terceira prova, não aguenta a terceira prova. 2 Samuel, capítulo 16, vai dizer que Davi, ele chega ali a Baurim, e um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoar. E esse homem era Simei. E aqui a terceira prova, é a prova de Simei. O que seria essa prova de Simei? É alguém que sabe, né, o que você fez, alguém sabe realmente o que aconteceu, e ele começa a tirar pedras em você. Começa a falar mal de você, começa a amaldiçoar você, começa a contar para todo mundo, falar, olha quem está passando aqui, é o Davi, é esse homem que trouxe escândalo, e começa a amaldiçoar. E sabe o que Davi faz, gente? Davi, gente, olha só, Davi, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 16, verso 11 e 12. Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Gente, estão entendendo? Foi o Senhor que mandou fazer isso. Às vezes nós, espirituais, nós falaríamos, o diabo está se levantando contra a minha vida. Mas o Senhor está permitindo. Foi o Senhor que mandou fazer isso. Por quê? Porque é a escola do quebrantamento. Deus quer nos quebrar. Deus quer quebrar toda essa estrutura de orgulho que possa ter no nosso coração. Se a gente ainda se importa com o que os outros falam, e principalmente isso, sabe? Continuando, Davi diz, talvez o Senhor considere minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Em outras palavras, Davi, ele tinha esse coração agora, e ele passou nessa terceira prova. O coração de Davi aqui na terceira prova foi com essa humildade, falando assim, se o Senhor está permitindo isso acontecer, é porque Deus ele quer trabalhar na minha vida. Sabe esse homem chamado Simei que coloca farofa no ventilador, né? Espalha para todo mundo. Cidade toda está sabendo. Até lá do outro lado do mundo estão sabendo. E começam a mandar mensagem para você. Outras coisas começam a falar coisas até, sabe, esse negócio de telefone sem fio sempre aumenta. Mas o mais importante de tudo isso é saber o que você fez. O mais importante é como está o teu coração. O importante é o que Deus está fazendo com você. E realmente entrar nesse processo. Porque justamente nessa prova é onde muitos abandonam falando, não é possível, eu já reconheci, eu já perdi tudo já, perdi meu título, perdi ali meu lugar, mas agora cidade toda tá sabendo. E agora? Todos os meus amigos estão sabendo. E agora? É fofoca. Não, isso é fofoca. Então, por isso não existe agora, sabe, pessoas que a gente possa confiar. Olha aí, estão fofocando, e é por isso mesmo, é por isso que eu não confio mais em ninguém. Não, Davi não fez isso, gente. Davi não fez isso. Davi se submeteu ao processo na escola do quebrantamento e falou: olha, eu me submeto. Se o Senhor está permitindo, permita ele fazer. Porque ali com Davi tinha guerreiros, gente. Guerreiros. Guerreiros que poderiam pegar uma espada, ó, dar uma nele ali. Mas Davi fala, não faça nada, permita. Parece que Davi, ele realmente tem um coração como o coração de Jesus, que suporta, que está realmente morrendo para si, para poder fazer a vontade de Deus. E aí agora, a última prova, gente, se você colocar aí, puder colocar, só para a gente recapitular, o pessoal que talvez entrou agora ou está assistindo. Primeira prova, digita aí, por favor, a prova da reputação. Segunda prova é a prova da posição. E a terceira prova é a prova de Simei. Que está tudo em 2 Samuel,
capítulo 11 em diante. A prova de Simei está no capítulo 16 de 2 Samuel. E nós vamos agora para a última prova. Para a última prova. Por que nós estamos abordando esse tema, esse assunto? Porque antes de nós exercermos paternidade, nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos entrar no lugar em Deus onde possamos ser como Ele é. Porque se nós entendermos o que o coração do Pai, o que o Pai está fazendo, então nós podemos manifestar o reino de Deus na terra e exercer essa paternidade que Deus ele quer que exerçamos. Jesus exerceu paternidade. Jesus fez na terra o que via o Pai fazendo. Então ele refletiu o coração de um pai na terra, porque ele era alguém que estava sujeito ao coração do Pai. É alguém que realmente estava quebrantado em fazer a vontade do Pai. Mesmo não sendo pecador, mesmo sendo santo e perfeito, ele entrou nessa escola também. E ele venceu. Davi já entrou nessa escola por causa da ofensa. Ai daquele por quem vem o escândalo. E a última prova. Glória a Deus. Obrigado aí, Cris. Alguém sabe o que aconteceu e atira as pedras. Quem já levou pedrada aí? Nossa vontade muitas vezes é da outra, né? Vamos falar a verdade. Lançou uma pedra, a vontade às vezes é dar 2 pedradas ainda, né? Só que aí Davi permite tudo isso acontecer. Tomando meu chazinho aqui da noite. Glória a Deus. Vamos para a última prova. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Acontece que começou novamente ali ter algumas guerras. E no verso 5, deu ordem o rei a Joabe, a Abissai, e aí está aí dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Quarta prova é a prova de Absalão. Absalão foi alguém que se rebelou, que tirou Davi do trono, que deitou com todas as concubinas ali no terraço ao olhar de todos. Trouxe humilhação total o que Absalão fez. E o lindo disso, gente, é que Davi, ele não quer matar. Davi, ele não quer destruir, vingar. Davi, ele não quer usar aquele versículo: os humilhados agora serão exaltados. Você vai ver só. Davi não quer usar aquela música que fala agora vai ser com sabor de mel. Não, Davi ele não quer usar essas coisas, né, fora de contexto. E geralmente nós somos feridos por pessoas próximas. Se fosse qualquer pessoa lá que te xinga, que fala não sei o que de você, eu nem te conheço, o que você está falando de mim? Ixi, não faz ferida, nem faz coceira, nem te conheço. Quem é esse? Mas aqueles que estão juntos, é esse que mais nos fere muitas vezes, né? E Absalão era seu filho, foi ele que feriu, e foi aquela ferida doída mesmo. E quantos pais, por causa disso, estão desconectados com seus filhos? Olha a prova, quarta prova. Se eu não passo nessa prova, eu volto para a recuperação. É por isso que muitas vezes é só quebrantamento, é Deus querendo nos quebrar, e nós querendo resistir. Na quarta prova aqui, Absalão, sabe, ele estava ali meio que para morrer, praticamente. Davi, ele intercede por Absalão. Davi pede para que não faça mal a Absalão. Já pensou, gente? Você não deseja mal para aqueles que te caluniaram, aqueles que apedrejaram você, porque até mesmo Simei depois,
voltou pedindo perdão, né, para Davi. Então, olha o coração de Davi de realmente perdoar todos aqueles que se levantaram, todos aqueles que o feriram. Davi ele passa na quarta prova. E depois disso, gente, depois disso, nos próximos capítulos aqui, capítulo 19, Davi volta para Jerusalém e é restaurada a autoridade e o reinado dele. Mas para ele voltar a chegar a esse lugar para exercer o reinado e exercer aquilo que Deus o chamou para fazer, ele precisou passar nessa escola do quebrantamento. Nessa quarta prova, eu me lembro de uma vez que para mim foi um divisor de águas, porque havia uma pessoa que me feriu, falou palavras para mim que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Nem aqueles meus amigos, sabe, quando eu não conhecia Jesus, nem eles me xingaram daquele nível. E, enfim, eu fiquei muito ferido. E sabe quando você quer orar, pedindo para que Deus abençoe essa pessoa, e você não consegue sair palavras? Não consegue falar palavras de bênção, não consegue sair palavras, e aquilo estava me amarrando por dentro, e Deus querendo quebrar, e eu querendo resistir, Deus querendo me quebrar. Não vai. As coisas começam a travar, né? As coisas começam a não dar certo. Até que um dia, com a graça de Deus, quando a gente começa a entender a escola do quebrantamento, até que um dia eu entendi, Deus, sim, quebra mais. Quebra mais. Sim, me faça caco, me faça pó, mas me faz um Akira novo. Me faz um Akira mais parecido com Jesus, me faz um Akira mais maduro. Eu quero entender, eu me sujeito a essa escola, eu quero permanecer nessa escola, eu não quero ser reprovado. Até que um dia, então, eu consegui orar. Senhor, abençoa fulano. E quando saiu aquilo, saiu essas palavras, mas não foi mecânica, foi com desejo mesmo, assim, sabe? Parece que os céus se abriram assim naquele momento e veio uma presença tão gloriosa naquele momento onde senti que Deus ele é como se fosse uma aprovação de Deus, era como se fosse Deus falando: agora você está entendendo e agora eu posso continuar esse processo, porque ele nunca acaba, essa escola parece que nunca acaba, né? Agora eu posso continuar e agora eu posso te elevar também em lugares também, sabe, de autoridade ou de paternidade, onde você possa exercer isso que eu quero te colocar. Mas antes disso, é necessário passar por essa escola. Aí volta novamente aquelas lives que a gente estava falando. É necessário passar por tudo isso. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer fugir do sofrimento e muitas vezes é Deus permitindo para que nós possamos ser quebrados mesmo. Me quebra, Jesus, me quebra. Hashtag, coloca aí. Me quebra. Calma, não é uma profecia, tá? Não é uma profecia. Mas Espírito de Deus, me quebra. Quebra esse vaso rachado, esse vaso, sabe, que não dá certo. E Deus, forma um vaso segundo a tua vontade, para a tua glória, para a tua honra. Um vaso que está humilde, aberto. Um vaso que entende aquilo que Deus ele quer fazer. Glória a Deus, irmã Ângela, que é incrível assistir essas lives e ver várias pessoas falando sobre Davi, pastor Machado, pastor Rodrigo. Glória a Deus, estamos no mesmo espírito. E Sérgio colocou, foi necessário. Sabe isso que talvez você passou, você está passando? É necessário. Sabe o que eu estou passando nesse momento? É necessário. Você pode se alegrar com isso? Você pode entender e discernir os tempos? Davi não discernia os tempos lá atrás. Tempo de guerra, estava lá dormindo. E nós precisamos discernir os tempos que estamos vivendo. Muitas vezes é Deus querendo nos quebrar para nos colocar realmente num lugar de paternidade. Porque o coração dos pais precisa se converter aos filhos e dos filhos aos pais.
E glória a Deus que nós lemos, Davi foi restituído o seu trono. E até lá em Atos capítulo 13, é o que nós falamos no início, que Davi, está escrito assim, achei a Davi, esse homem que a gente falou, que tentou esconder, que fez algumas coisas, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Uau! Um homem que passou por tudo isso e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu te digo, há esperança. Se você foi ofendido, amém? Deus cura, Deus te sara, uma vez que você entende o coração de Deus. Mas se você ofendeu também, há esperança. Se você quebrou a confiança, há esperança. Se você trouxe escândalo, há ainda esperança. Davi passou. O problema é que quando nós lemos as escrituras aqui, a gente pensa que quando a gente lê capítulo 11, 12, 13, parece que não passa nem um dia. Parece que tudo aconteceu num dia só. E às vezes são meses. Às vezes são anos de um capítulo para o outro. São anos que se passaram. E a gente não entende isso. Gente, por favor, vamos entender isso. Isso é básico da hermenêutica. Interpretar as escrituras aqui também. Sabe? De entender que não acontece no nosso tempo aqui, né? E a gente precisa entender o contexto, o histórico, né? O que estava acontecendo ali, a cultura, entender tudo isso, para que a gente possa cada vez mais compreender o coração de Deus. Amém? E se nós passarmos nessa prova, então Deus, Ele vai restituir o lugar que talvez nós fomos tirados. Porque Deus, Ele quer realmente nos colocar para exercer paternidade. Porque foi o que eu disse na live passada, teve um seminário, a pastora Márcia também de Okite, ela ministrou, ela falou assim, não é errado a gente querer ganhar uma cidade. Não é errado a gente querer cuidar do Japão. Nós desejamos isso. Mas quantos pais estão prontos para cuidar da cidade? Deus quer encher tua célula, abençoar com vidas? Sim. Mas quantos pais estão preparados para cuidar de todos os filhos que vão chegar? Então, com esse coração, se você está na escola do quebrantamento, se você trouxe escândalo, ofensa, é necessário, como também ai daquele, porque justamente somos colocados nesse lugar até que nosso eu se quebre. Gisele está dizendo, é preciso passar realmente. Não é fácil. Não é fácil, mas é tão lindo quando depois nós olhamos para trás e nós vemos como que foi bom eu ter passado, me submetido e perseverado a essas provas. E hoje nós somos daí um homem mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Então, semana passada oramos por aqueles que sofreram ofensas. Hoje eu quero orar por você que trouxe ofensa. Você que ofendeu, você que trouxe um escândalo. Você que está nessa escola do quebrantamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez por esse tempo e por cada irmão, meu Deus, que nos acompanha aqui. Senhor, meu Deus, cada irmão que ouviu essa mensagem, que entendeu, meu Deus, o que um ofensor, aquele que traz um escândalo, ele passa. Eu oro, meu Deus, traga discernimento dos tempos no qual nós estamos vivendo. Cada um que vai assistir essa live ou está assistindo, qual é a prova que eu estou passando? Senhor, meu Deus, que teu Espírito traga discernimento e revele
Em qual prova eu estou, Senhor? Se a prova da reputação, falta realmente rasgar nossas vestes e dizer quem nós somos, o que fizemos realmente. Senhor meu Deus, perdoa-nos também se homens foram usados, como Natan foi usado, e nós estamos ainda querendo ocultar, Senhor. E com isso uma sentença de morte muitas vezes está sobre nós, Senhor. Mas eu oro que por meio dessa prova, reconhecendo que e tirando, meu Deus, toda a nossa reputação, não se importando com a nossa reputação, esse espírito de morte saia em nome de Jesus. E o espírito de vida, porque Deus ele pode apenas operar na luz. E que venha a luz, tudo aquilo que esteja oculto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, também como aqueles, Pai, que perderam uma posição, estão na prova da posição. Pai, também sustenta, ó Pai, porque não é uma posição que nos faz, mas é nós que fazemos este lugar, Senhor, meu Deus. A autoridade não é imposta, a autoridade, Senhor, meu Deus, é conquistada, Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus, que se for preciso, nos tire de onde estamos, para que o Senhor, meu Deus, restaure a confiança. E nós queremos nos submeter a isso. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor traga também força para esses, meu Deus, que estão nessa prova. Pai, eu quero orar também por aqueles que estão na prova de Simei. Aqueles, meu Deus, que estão ouvindo coisas a respeito do que fizeram, deixaram de fazer, ou estão até aumentando coisas a respeito. Pai, que possamos ter essa humildade de entender tua soberania. Se está acontecendo, o Senhor está permitindo. E o Senhor possa nos quebrar mais. Até que, meu Deus, o Senhor possa nos fazer um vaso segundo o teu coração. Aqueles que têm dificuldades também, meu Deus, de orar abençoando aqueles que ofenderam, que são pessoas próximas. Eu oro para que haja uma força do teu espírito de dentro para fora, impulsionando, meu Deus, a tomar essa decisão de abençoar, meu Deus, de realmente desejar o bem e não desejar o mal, porque é o Senhor que é o juiz, é o Senhor, meu Deus, Pai, que tem essa responsabilidade de delegar o que deve ser feito com essa pessoa. Pai, mas livre de toda marra, em nome de Jesus, e dê força para que cada um dos meus irmãos possam conseguir liberar isso e os céus possam se abrir sobre a vida, meu Deus, de cada um desses homens e dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Pai, e que quando isso acontecer, que o Senhor restaure a confiança e restaure o reino, restaure, meu Deus, tudo aquilo que foi quebrado, Senhor, meu Deus. Restaura a autoridade, Senhor, eu oro, restaura a autoridade, meu Deus, dos pais. Restaura a autoridade dos líderes, restaura a autoridade, meu Deus, de nós pastores, restaura a autoridade, meu Deus, Pai, para que possamos exercer paternidade, para que possamos exercer e manifestar aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Pai, essa é a minha oração nessa noite e te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, obrigado mais uma vez por você que tem nos acompanhado todo esse tempo, vai dar meia-noite, né? E quinta-feira que vem estaremos aqui, se Deus permitir, para sim entrar agora nesse lugar de paternidade. O que seria paternidade e realmente transicionar algumas coisas do nosso coração a respeito desse assunto. Amém? Então, aguardo vocês aí, né? Na semana que vem, compartilha aí para teus amigos, para poder realmente entender essa escola do quebrantamento e que vidas possam ser restauradas, a sua autoridade e o seu lugar em Deus. Amém? Que é ser como Cristo. Amém? Então que Deus abençoe mais uma vez. Abençoe a vida da Gisele, da Rade, do Sérgio, da Hilda, pastora Eduarda, da Cris, mamãe também que está aí acordada até agora. Glória a Deus. Obrigado, gente. Que Deus abençoe muito sua vida, tá? Vamos encerrar então por aqui. Um abração para todos. Bom descanso para você que vai dormir e bom dia para você aí
que vai dar continuidade lá no Brasil ou qualquer hora que você assistir. Deus abençoe, um abração para vocês.